Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre relação jurídica tributária, sobre crédito tributário. Como vocês já puderam observar, as notas de vocês já foram lançadas, né? Tanto a nota parcial quanto a parcial e a oficial. E a partir de agora nós começamos então o conteúdo, né, do segundo bimestre, e nós vamos falar ainda, né, um pouco do primeiro conteúdo que nós não cobramos nos primeiros trabalhos, então nós vamos trabalhar ainda no segundo bimestre. E a partir de agora a gente começa a falar de relação jurídica tributária, lançamento tributário e crédito tributário. Se vocês observarem, as três unidades que estão, ou melhor, as três seções que estão na unidade 3 do nosso livro-texto, né, que estão no portal, tratam sobre esse assunto, sobre relação jurídico-tributária, sobre lançamento tributário e sobre crédito tributário. Bom, o que é relação jurídica-tributária? Em toda a área do direito, nós temos uma relação jurídica. Né? Em todas as áreas, quando nós temos pessoas se relacionando, em um determinado momento, acaba surgindo uma relação jurídica. Dentro do direito tributário, quando nós falamos em relação jurídica tributária, nós temos o sujeito ativo, que é o fisco, é aquele que tem o poder de exigir, de cobrar o tributo. Nós temos o sujeito passivo, que é o contribuinte, vai ser quem realizou o fato gerador, ou também pode ser considerado sujeito passivo o substituto tributário, que é aquela pessoa que não realizou o fato gerador, mas que por uma determinação legal está obrigado a efetuar o pagamento do tributo, a efetivar o pagamento do tributo. Nós temos aí a obrigação tributária. O que é obrigação tributária? O artigo 113 do Código Tributário fala de obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Dizendo que a obrigação tributária principal, ela surge por meio da lei e ela consiste no dever de efetuar o pagamento de multa ou tributo. Nós podemos gravar da seguinte forma: responsabilidade, ou melhor, obrigação tributária principal, ela consiste em pagar multa ou pagar tributo. Quando nós falamos da obrigação acessória, o parágrafo 2º do artigo 113 diz assim: a obrigação acessória é representada por aquelas outras obrigações diferentes do dever de pagar, diferente do dever de entregar dinheiro ao fisco. Quando nós falamos, então, em responsabilidade, nossa, estou com a responsabilidade na cabeça, perdão. Quando nós falamos, então, em obrigação tributária acessória, são todas aquelas outras obrigações que não há de pagar tributo. Por exemplo, obrigação de emitir nota fiscal, obrigação de declarar imposto de renda, obrigação de fazer com que a mercadoria seja transportada acompanhada de nota fiscal. Todas essas obrigações, elas não envolvem um pagamento. No caso do imposto de renda, pode ser, por exemplo, que eu faça a declaração e, ao invés da obrigação de pagar o tributo, eu tenho o direito de receber algo em troca. Por quê? Porque talvez eu já paguei a mais no exercício financeiro seguinte, ou eu tinha direito a um abatimento que não foi considerado pelo responsável tributário e foi abatido na fonte, né, e foi retido na fonte. Por essa razão, pode ser que eu faça a declaração do imposto de renda e, junto com essa obrigação, nasça para mim, né, o dever de receber o tributo, ao invés do dever de pagar tributo. Bom, visto isso, só para a gente finalizar, a obrigação tributária,
O parágrafo 3º do artigo 113 diz assim, que o não cumprimento da obrigação acessória converte-a em obrigação principal. Por que o não cumprimento da obrigação acessória converte em uma obrigação principal? Porque imagine a seguinte situação. Se você tem a obrigação de emitir a nota fiscal e não emite, emitir nota fiscal é uma obrigação acessória. A partir do momento em que você não cumpre essa obrigação acessória e não emite a nota fiscal, a consequência é a imposição de uma multa. E a imposição de multa é a obrigação principal, ou melhor, o pagamento da multa, né, seria cumprimento de uma obrigação principal, porque envolve pagamento de tributo. Como nós mencionamos, toda obrigação que envolve pagamento consiste em obrigação principal. Toda obrigação que não envolve pagamento envolve obrigação acessória, né? Nós chamamos de obrigação acessória. Por isso, como a obrigação principal ela envolve pagamento, obrigatoriamente ela tem que vir prevista em lei. Obrigatoriamente ela está prevista em lei. Enquanto a obrigação acessória, como ela não envolve pagamento, ela não precisa necessariamente estar prevista na lei. Causa da obrigação tributária. O artigo 114 diz que a causa da obrigação principal é a lei. Eu só tenho que cumprir aquela obrigação porque a lei assim determina. E que o artigo 115 artigo 115 do CTN, diz que a causa das obrigações acessórias é a legislação, né? São os dispositivos da legislação tributária como um todo, não só da lei estrito sensu, mas a legislação tributária como um todo. Visto isso, né, falando sobre obrigação tributária, nós vamos passar a falar agora de crédito tributário. O crédito tributário é o ato do sujeito ativo, né? É o ato, ou melhor, o crédito tributário representa a obrigação tributária dentro do direito tributário. Representa essa obrigação que o sujeito passivo tem de pagar ou de dar ou de fazer algo em função do sujeito ativo. Eu preparei alguns slides para a gente estar acompanhando. Nós temos também a web aula, né, que é interessante que vocês leiam, que vocês visualizem lá a web aula, acompanhem, mas hoje eu não vou usar essa web aula que está pronta lá para nós, Eu não vou usar a web aula que está pronta lá na unidade 3, mas eu preferi usar um outro slide que eu já havia preparado. Eu vou estar, né, compartilhando com vocês agora esse slide para a gente dar prosseguimento à nossa aula. Bom, crédito tributário representa o momento da exigibilidade da relação jurídico-tributária. Seu nascimento ocorre com o lançamento tributário, de acordo com o artigo 142 do CTN, o que nos permite definir o crédito tributário como uma obrigação tributária lançada em estado ativo. Então, crédito tributário representa o momento da exigibilidade da relação jurídica tributária. Seu nascimento ocorre com o lançamento do tributo, de acordo com o artigo 142 do CTN, o que nos permite definir o crédito tributário como uma obrigação tributária lançada em estado ativo. Quer dizer que a partir do lançamento nasce para o fisco o direito de exigir o pagamento do tributo.
Eu quero ler para vocês o artigo 142 do CTN, já que nós citamos aqui e mencionamos que ele fala sobre crédito tributário. O artigo 142 diz o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, lançamento é o ato que constitui o crédito tributário. E aí vem uma definição do que é lançamento. Assim entendido, então vou voltar lá. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Aí vem a definição do lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Observem que o artigo 142, ele descreve todos os elementos do lançamento. Ele descreve no que consiste o lançamento. Então, o lançamento é um ato administrativo. E nós sabemos que é um ato administrativo plenamente vinculado. Ou seja, não cabe ao chefe do executivo, não cabe ao administrador, ao delegado da Cefaz, da Receita Federal, escolher se deseja ou não realizar o lançamento. Uma vez existindo a lei que estabelece a cobrança do tributo, ao poder público cabe efetuar essa cobrança, realizar essa cobrança. E aí, o artigo 142 diz assim, ó, o lançamento é o ato pelo qual a administração pública vai verificar a ocorrência do fato gerador. Existe um procedimento, né, no momento de efetuar o lançamento. E por esse procedimento, o funcionário público, o fisco, vai observar se ocorreu a realização do fato gerador. Determinar a matéria tributável. Então, o tributo é cobrado por quê? É taxa? É imposto? É contribuição de melhoria? Calcular o montante do tributo devido. O cálculo aplica-se a alíquota sobre a base de cálculo e eu chego a um valor final relativo ao tributo. Identificar o sujeito passivo, quem tem a obrigação, quem tem a obrigatoriedade de pagar esse tributo. E, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade. Essa penalidade é a multa, né, quando tem atraso no pagamento do tributo ou quando tem algum erro, algum problema, né, relacionado ao pagamento do tributo, aí haverá a imposição da multa. Bom, voltando lá nos slides, né, nós falamos de crédito tributário, agora nós vamos falar um pouquinho de lançamento. Antes disso, eu não sei se eu cheguei a colocar essa linha do tempo para vocês em sala de aula, mas ela é bastante elucidativa em relação à relação jurídica tributária como um todo, né? Como que ela se inicia, qual é o andamento dessa relação jurídica tributária. Primeiro tem ali um conceito de lançamento. Lançamento tributário é o ato documental de cobrança por meio do qual se declara a obrigação nascida do fato gerador. Então, lançamento tributário é o ato documental de cobrança. Ai, gente, só desculpa, eu acabei esquecendo de tirar o som do meu celular aqui, só um pouquinho. Deixa eu abaixar o volume, senão vai acontecer que daqui a pouco chama de novo. Lançamento tributário é o ato documental de cobrança por meio do qual se declara a obrigação nascida do fato gerador, tá?
Então, o lançamento tributário, ele é representado por um documento de cobrança. E ele declara também a existência da obrigação tributária, e nesse momento em que é declarada, em que eu tenho um documento materializando, né, a ocorrência do fato gerador, passa a ser exigível a cobrança do tributo. Essa linha do tempo, ela é lá do livro do Eduardo Sabag, Elementos do Direito. Eu acredito que tem também agora eu não lembro com certeza, mas eu acredito que tenha também essa linha no no Manual de Direito Tributário do Eduardo Sabag. E aí, o que representa cada uma dessas siglas, né, que eu coloquei aqui em cima dessa linha? Então, nós começamos com HI, que é a hipótese de incidência. Depois, FG, que é o fato gerador. OT, obrigação tributária. Aí vem o lançamento. A partir do lançamento, constitui-se o crédito tributário, que está ali representado pelas letras CT. Após a constituição do crédito tributário, o contribuinte tem um prazo para efetuar o pagamento do tributo e, caso não efetue nesse prazo previsto, haverá a inscrição desse crédito tributário na dívida ativa. Uma vez inscrito na dívida ativa, pode ser proposto pelo fisco a execução fiscal, que está representada aí pelas letras E, F, tá? Então, HI, hipótese de incidência, FG, fato gerador, OT, obrigação tributária, CT, crédito tributário, DA, dívida ativa e EF, execução fiscal. Eu vou falar um pouquinho dessa linha do tempo, que eu entendo que é bastante importante para a compreensão do que nós vamos estudar agora. Hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência na relação jurídica tributária? A hipótese de incidência é a previsão abstrata do fato gerador. A hipótese de incidência é a previsão abstrata de um fato que, se uma vez praticado pelo contribuinte, faz nascer para ele a obrigação de pagar um tributo. Então, imagine, eu gosto, tem alguns autores que eles comparam a hipótese de incidência com o fato gerador no direito penal, né? Como todo mundo gosta de estudar direito penal e acaba entendendo um pouquinho de direito penal, o que é o fato gerador no direito penal? É aquela conduta descrita como crime, né? Descrita como o fato típico, né? O fato gerador no direito tributário é comparável ao fato típico no direito penal. O que é o fato típico no direito penal? É aquela conduta antijurídica, né? Reprovável, ilícita e antijurídica, né? Reprovável, que, se uma vez praticada por alguém, nasce para o Estado a possibilidade da aplicação de uma pena. É uma conduta reprovável lá no direito penal. E aqui no direito tributário, é um fato comum do dia a dia, né, a hipótese de incidência, que, se praticada pelo contribuinte, faz nascer para o fisco o poder-dever, né, o poder, mas também o dever de cobrar tributos. A hipótese de incidência é a previsão abstrata. Quando eu falo da hipótese de incidência do IPTU, a hipótese de incidência do IPTU é ser proprietário de imóvel urbano. Então, ser proprietário de imóvel urbano está descrito na lei como sendo a hipótese de incidência do IPTU. Mas isso não é o fato gerador? É também um fato gerador. Porque o fato gerador e a hipótese de incidência, eles estão estritamente ligados. O fato gerador nada mais é do que a concretização da hipótese de incidência, que é a materialização, a realização daquele ato que está descrito na hipótese de incidência. Então, o fato gerador
é a concretização da hipótese de incidência. Quando alguém realiza, quando alguém pratica aquilo que está previsto na lei, essa pessoa realizou o fato gerador de um determinado tributo. Uma vez realizado o fato gerador, nasce a obrigação tributária. E aí, nós já comentamos agora há pouco que a obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória, que a obrigação tributária principal é aquela relacionada ao dever de pagar impostos, e a obrigação tributária acessória, ela está relacionada ao fazer ou não fazer, entregar, informar o fisco de uma relação específica. Nascida a obrigação tributária por meio do fato gerador, ela ainda não é exigível. Para que ela seja exigível, para que ela seja formalizada, para que ela seja colocada no papel, né, é necessário realizar o lançamento tributário. Lançamento tributário é, então, o ato documental de cobrança por meio do qual se declara a obrigação tributária nascida do fato gerador. É um ato administrativo plenamente vinculado que vai quantificar e qualificar o tributo. Qualificar porque vai estabelecer qual seria, né, o tributo cobrado, como que funciona esse tributo, como que é o fato gerador, como que é a base de cálculo desse tributo. E quantificar, porque é nesse ato do lançamento em que o fisco vai aplicar o valor da alíquota sobre a base de cálculo, estabelecendo qual seria o valor desse tributo, né? Estabelecendo a quantia, o valor do tributo. Uma vez realizado o lançamento, o contribuinte pode recorrer, porque ele não concordou com aquele lançamento, porque ele entende que está errado, o valor não está correto, ou simplesmente porque ele entende que ele não realizou o fato gerador, ou porque ele é isento, embora ele tenha realizado o fato gerador, ele é isento e aí o fisco não poderia ter lançado. Ou porque o fisco já deixou passar o prazo para o lançamento e por essa razão ocorreu um instituto da decadência. Por N razões, o contribuinte pode impugnar o lançamento tributário, dando início, dessa forma, a um processo administrativo tributário. Quando o contribuinte, né, faz a impugnação do lançamento, haverá então um processo administrativo tributário. Com o final desse processo, se o fisco entender que o contribuinte não tem razão e que o lançamento tributário realmente, efetivamente estava correto, nasce o crédito, nasce um crédito tributário. Se o fisco entender que o contribuinte tem razão, não acontece nada, né? Simplesmente extingue-se aquela cobrança, extingue o processo, extingue a cobrança e o contribuinte não terá que pagar nada. Mas pode acontecer também que, ocorrido o lançamento tributário, o contribuinte não recorra. E se o contribuinte não recorrer, haverá, então, ele deixando passar, né, esse prazo de recurso, que normalmente é de 30 dias, mas ele pode ser maior ou menor que 30 dias. Uma vez ocorrido o lançamento e o contribuinte não recorrendo, o crédito tributário já se constitui imediatamente. Não é necessário, né, que exista o recurso administrativo para que a constituição do crédito tributário, em definitivo, ocorra. Ele pode ocorrer independentemente disso. Nascido o crédito tributário, constituído definitivamente o crédito tributário, o contribuinte tem um prazo para efetuar o pagamento do tributo. Se ele não efetuar o pagamento do tributo nesse prazo, o fisco deve promover a execução fiscal. O que é execução fiscal?
é a cobrança judicial da dívida tributária, é entrar com uma ação judicial para cobrar o contribuinte. Não existe execução fiscal administrativa, tá, gente? Parece óbvio, mas já me perguntaram isso. Como que funciona a execução fiscal no âmbito administrativo? Isso não existe. Quando eu falo em execução fiscal, é na esfera judicial. E esse DA, o que está ali escrito, né? Esse DA significa dívida ativa. A inscrição na dívida ativa é um requisito sine qua non para a promoção da execução fiscal. Não existe execução fiscal se não houver inscrição na dívida ativa. Por que isso? Porque a execução fiscal só existe execução, qualquer tipo de execução, se houver título executivo. Qualquer execução que eu vá promover, eu preciso de um título executivo. O título executivo, ele pode ser judicial, quando eu vou, por exemplo, promover a execução de uma sentença. Eu posso promover uma execução de sentença no processo penal, por exemplo, a pessoa condenada à pena privativa de liberdade, e aí haverá uma execução dessa sentença, momento no qual a pessoa será privada da sua liberdade ou terá os seus direitos restritos, né? A pena pode ser também privativa de direitos. No direito civil, quando eu entro com uma ação de cobrança, uma ação ordinária, dizendo que alguém tem que me pagar uma indenização, qualquer tipo de ação no direito civil, haverá, no final, uma decisão do juiz. Se essa decisão for condenatória, se essa decisão estabelecer condenar alguém a pagar algo ou fazer algo, e essa pessoa não o fizer espontaneamente, o próximo passo é a promoção da execução. Então, no cível, nós também temos as ações de execução, que nada mais é do que o cumprimento da sentença judicial. Isso quando eu falo em execução de título judicial. Mas existem também títulos que são extrajudiciais, títulos que não envolvem uma decisão judicial, mas que são títulos constituídos no direito civil, que são capazes de instrumentalizar uma ação executória. Quais são esses títulos? Os títulos executivos extrajudiciais, nós temos como exemplo os títulos de crédito que nós estudamos, né, no semestre passado. Cheque, duplicata, nota promissória, letra de câmbio. Todos esses são exemplos de títulos executivos extrajudiciais. Títulos executivos nos quais eu não preciso de uma sentença condenatória para promover a execução. Então, só estou falando tudo isso para vocês para dizer o seguinte: para promover uma execução, eu preciso de um título executivo. Na execução fiscal, o fisco também precisa de um título executivo. O fisco sabe que o contribuinte realizou o fato gerador, que o contribuinte precisa efetuar o pagamento do tributo, mas, por enquanto, né, não tem um documento. O que o fisco faz? Primeiro, efetua o lançamento do tributo e documenta essa existência do fato gerador e documenta essa obrigatoriedade do contribuinte pagar o tributo. Em um segundo momento, inscreve essa dívida na dívida ativa para poder extrair a CDA. O que é CDA? É certidão de dívida ativa, que representa o título executivo no direito tributário. Então, a dívida ativa serve para quê? Para dar exigibilidade, não é exigibilidade, para dar exequibilidade. O lançamento atribui exigibilidade ao crédito tributário e a inscrição na dívida ativa atribui a exequibilidade, ou seja,
torna passível de execução esse crédito tributário. Dessa forma, sem inscrição em dívida ativa, eu não tenho execução fiscal, né? Então, a inscrição na dívida ativa é um requisito. E o artigo 204 do Código Tributário, ele diz que o crédito tributário inscrito na dívida ativa, ele goza de presunção de certeza e liquidez. Quer dizer o seguinte, que se o fisco disser que você deve, a princípio você deve. Há uma presunção de veracidade nessa declaração. E aí cabe a você, contribuinte, provar o contrário. Como que eu provo que eu não devo para o fisco? Existem algumas situações em que eu consigo comprovar que eu não devo. Primeiro, quando eu já paguei o tributo e eu tenho um comprovante de pagamento, um comprovante de que o pagamento já foi efetuado. Então, dessa forma, eu provo que eu não devo tributo. A segunda situação seria a hipótese de já ter ocorrido a prescrição ou a decadência desse tributo. O fisco está me cobrando, diz que eu devo e eu tenho que provar que, embora tenha ocorrido o fato gerador, já ocorreu a decadência ou a prescrição e eu não tenho mais a obrigatoriedade de efetuar o pagamento desse tributo. Outra situação que eu consigo provar que eu não devo para o fisco é quando eu provo que eu não realizei o fato gerador, que eu não sou o empresário que está sendo cobrado. Um exemplo, né, de uma situação que fica bem fácil comprovar que a pessoa não realizou o fato gerador. Eu tenho uma cliente que me procurou semana passada com o seguinte problema. O pai dela morreu em 2006 e ela é a única herdeira, é a única filha, né, do pai e também única herdeira, porque ele era solteiro e tinha somente essa filha. De acordo, então, com o direito sucessório, nessa situação, todos os bens dessa pessoa que morreu tendo uma filha ficam para essa filha. É uma pessoa solteira que morre e tem uma filha, os bens, de acordo com o direito civil, ficariam todos para essa filha. E o pai dela morreu em 2006, mas ela era menor. E ela não foi atrás de transferir esse patrimônio que o pai deixou. O patrimônio do pai consiste na propriedade de uma casa. E agora, em 2019, ela foi procurar, ela agora com 20 e poucos anos, ela foi procurar fazer um inventário para fazer a transferência desse bem. Descobriu que o pai tinha uma dívida tributária. E, existindo uma dívida tributária, o patrimônio que ele deixou responde também por essa dívida tributária. Nesse caso, ela não pode transferir a casa para o nome dela, enquanto a dívida tributária não for quitada. Mas ela foi atrás de saber o que era essa dívida, por que o pai tinha essa dívida tributária, como surgiu isso. E nós descobrimos que essa dívida ela é decorrente de uma empresa que está no nome do pai dela, que foi constituída no ano de 2007. Então, se vocês prestaram atenção no que eu estava falando, o pai morreu em 2006. Um ano depois, foi constituída uma empresa no nome dessa pessoa que morreu em 2006. Com o mesmo CPF, mesmo RG, foi constituída uma empresa. E essa empresa fechou, sei lá o que aconteceu com ela, de forma irregular, sem quitar todos os tributos. E essa dívida tributária passou, então, para o nome do seu principal sócio, que é uma pessoa morta. Então, nós vamos fazer a defesa, né, para conseguir extinguir esse crédito tributário, retirar do nome do pai dela, para que ela possa fazer a transferência da casa, mas a questão é, se o fisco disse que ela deve, a princípio ela deve. E agora, ela não, né, o pai que deve. Mas se o pai está morto e ela é herdeira, a dívida não passa para ela, mas passa para o patrimônio. Ela fica impossibilitada de usufruir do patrimônio enquanto exista a dívida tributária, porque o patrimônio vai garantir
o pagamento da dívida. Se ela quitar essa dívida, acaba o patrimônio. O patrimônio serve somente para pagar a dívida e ela fica sem nada. Então, ela, como pessoa interessada, ela tem que provar que o pai não realizou o fato gerador. Como que ele vai constituir uma empresa um ano depois de ter morrido? Isso é impossível. Eu estou utilizando esse exemplo porque é um exemplo que fica muito fácil demonstrar a não realização do fato gerador, né? Eu fiz uma outra ação, isso há uns 3 anos, que era um pouco parecida, né? O sócio conseguiu provar que ele saiu, então, todos os créditos tributários que estavam sendo executados datavam do ano de 2010, 11, 12, 13, se eu não me engano. Acho que era isso, 2010, 2011, 2012, 2013. A execução fiscal era contra a pessoa jurídica. Uma vez não encontrado bens em posse da pessoa jurídica, o juiz redesignou a execução contra os sócios. E, inclusive, um dos sócios era o meu cliente. Mas o que acontecia? O meu cliente, ele tinha um documento registrado na junta comercial de que, em 2007, ele tinha saído da sociedade. Ele tinha deixado de fazer parte daquela sociedade. Como que ele vai responder por um crédito tributário, cujo fato gerador se deu a partir de 2010, se em 2007 ele já não fazia mais parte da sociedade empresária? Também foi uma situação em que a gente conseguiu demonstrar que não ocorreu o fato gerador, ou se ocorreu, que não foi ele que praticou o fato gerador do tributo, e por essa razão não tem a obrigatoriedade também de pagar o tributo. Isso quer dizer que é o contribuinte, se o fisco cobrar, se o fisco lançar um determinado tributo, é o contribuinte que tem que provar que não deve, né? Não é o fisco que tem que provar que a pessoa deve, mas é o contrário, é a pessoa que tem que provar que não deve. Ah, isso é diferente do que acontece no direito civil. Se eu for promover uma cobrança no direito civil contra o João, por exemplo, eu tenho que provar que o João me deve. Ou porque o juiz sentenciou dizendo que ele deve, ou porque eu tenho um cheque, uma nota promissória, um título de crédito assinado pelo João dizendo que ele deve, ou um contrato, né? Eu tenho que provar de alguma forma que o João deve para mim, para que o juiz estabeleça a obrigatoriedade dele me pagar. Com o fisco é diferente. O fisco não tem que provar nada. O fisco diz que você deve e considera-se que isso é uma verdade. Isso é uma verdade, mas é uma verdade relativa, porque cabe prova em contrário. E aí, você, contribuinte, que faça essa prova de que não deve. Tá? Tudo isso só para explicar, né, o porquê da inscrição na dívida ativa, né, para tornar exequível, então, o crédito tributário. Depois eu vou voltar aqui nesse quadro, nessa linha do tempo, que eu acho ela bastante interessante para explicar a relação jurídica tributária e também para falar sobre prescrição e decadência. Daqui a pouquinho a gente vai falar de prescrição e decadência, aí nós voltamos para essa linha do tempo. Mas agora eu vou dar prosseguimento falando para vocês das espécies de lançamento tributário. Nós temos 3 espécies de lançamentos tributários estabelecidos no Código Tributário. Eu defini aí, coloquei as 3 definições dos lançamentos, do tipo, né, das espécies de lançamentos que nós temos, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a primeira ali, lançamento direto ou de ofício, é aquele em que o fisco, dispondo de dados suficientes para efetuar a cobrança, realiza-o, dispensando o auxílio do contribuinte. Exemplo, IPTU, IPVA, taxas, contribuição de melhoria. O que acontece no lançamento direto ou de ofício? O fisco não precisa
da colaboração do auxílio do contribuinte para efetuar o lançamento. Imagine o IPTU. O IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade de imóveis urbanos. O município, que é o sujeito ativo do IPTU, que é quem cobra o IPTU, o município sabe quem são os proprietários de imóveis no município, né, dentro do seu território. Porque o cartório de imóveis se cuida, né, tem essa atribuição de informar o município sobre todas as alterações de propriedade de imóveis que ocorra, né, dentro do seu território. Por essa razão, o município tem uma informação atualizada de todos os proprietários de imóveis. O município tem uma informação sobre o valor de cada um dos imóveis. Sabe também quais são as alíquotas aplicáveis em relação ao IPTU. Isso quer dizer que o município dispõe de todas as informações necessárias para efetuar o lançamento. Ele tem a base de cálculo, que é o valor do imóvel, ele tem a alíquota, que é estabelecida por lei municipal, ele sabe quem é o sujeito passivo, que é a pessoa proprietária do imóvel. Em posse dessas informações, o município efetua o lançamento sem qualquer participação, sem o auxílio do contribuinte. Nós temos também o lançamento misto ou por declaração. Ele é representado pela ação conjunta entre o fisco e contribuinte, restando aquele o trabalho privativo de lançar. O fisco, não dispondo de dados suficientes para realizar o lançamento, conta com o auxílio do contribuinte, que supre a deficiência da informação por meio de declaração prestada. Exemplos: imposto de importação, imposto de importação. O que acontece? O importador, quando ele compra uma mercadoria no exterior, se ele não informar o fisco de que ele está comprando, nem sempre o fisco vai ter como saber. O fisco vai ter essa informação. Às vezes descobre por meio de fiscalização, por meio de algum procedimento, né, de fiscalização realizado com as polícias de fronteira, na alfândega, ou às vezes até porque o país de origem da importação acaba declarando para o governo brasileiro. Mas, em regra, se você não declara para o fisco que você comprou, ele não sabe que você comprou do exterior. Né? Operações pela internet também é fácil de constatar a existência da operação negocial. Mas vamos supor que eu viajo, vou para os Estados Unidos e faço uma compra de mercadorias nos Estados Unidos. Eu preciso declarar o que eu comprei, a quantidade que eu comprei e a procedência do produto para que o fisco efetue o lançamento do imposto de importação. Porque a alíquota, ela varia de acordo com a procedência do produto, de acordo com a quantidade do produto e de acordo com a quantidade, o tipo do produto, com a natureza do produto, a quantidade do produto e a procedência do produto. As alíquotas são diferentes. Se eu importo dos Estados Unidos, a alíquota é diferente daquela cobrada se eu importar da China. Então, para a China, porque o Brasil tem um tratado, tem um acordo de comércio internacional com a China e tem outros diferentes com os Estados Unidos. Então, por isso a necessidade da declaração. O contribuinte vai informar para o governo federal o que ele está importando, de qual país ele está importando e a quantidade, porque a alíquota também é diferenciada de acordo com a quantidade de produto adquirido. Existem leis que estabelecem a isenção de imposto de importação
Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, se você comprar produto com valor inferior a $500. Então, até $500 eu posso consumir dos Estados Unidos sem efetuar o pagamento do imposto de importação. Do Paraguai, esse valor é em torno de $300. Então, até $300 eu posso comprar do Paraguai sem efetuar o pagamento de imposto de importação. Por quê? Porque existem tratados internacionais visando, né, as relações comerciais entre os países que estabelecem essa possibilidade da não cobrança do tributo. E a terceira espécie de lançamento está prevista no artigo 150 do Código Tributário, que estabelece o seguinte: lançamento por homologação ou autolançamento. O contribuinte auxilia ostensivamente a Fazenda Pública na atividade de lançamento, cabendo ao fisco, no entanto, realizá-lo de modo privativo, homologando, ou seja, conferindo a sua exatidão. Exemplo: ICMS, Imposto de Renda, IPI, PIS, COFINS, Contribuição sobre Lucro Líquido, entre outros. Observem que a maioria dos tributos são regidos pelo lançamento por homologação ou autolançamento. A maioria dos tributos são cobrados por meio do pagamento, do cálculo e pagamento do contribuinte, sem a intervenção do fisco. Imagine a situação do ICMS, por exemplo. O ICMS é um imposto cujo o contribuinte faz o cálculo mensal e efetua esse pagamento mensal sem a participação do fisco. O fisco só vai conferir. Então, quando a gente fala em lançamento por homologação, a homologação vem na conferência, no momento em que o fisco vai verificar se o pagamento do tributo está correto e se entender que está correto, fará a homologação desse pagamento, a homologação expressa desse pagamento. Por outro lado, o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário, estabelece que esse prazo que o fisco tem para conferir o lançamento, para dizer se ele está certo ou não, que esse prazo é de 5 anos. Passados 5 anos, sem que o fisco se manifeste, sem que o fisco venha dizer se o lançamento está correto ou não, considera-se que ocorreu a homologação tácita. É até interessante, né, que a gente leia. Acho que está aqui no próximo. Não está. Mas o artigo... Oi? Posso tirar uma dúvida? Pode. No KLS fala que o lançamento por declaração ou misto, que ele não é mais usual, que não usam mais ele. Está correto isso? Está. Por que não é tão usual? Porque a Receita Federal hoje, ela tem tantos meios de fiscalizar que acaba que, na maioria das vezes, o fisco tem as informações, né? Independe. Um exemplo, no imposto de importação, ainda tem algumas situações que a gente precisa, sim, declarar, mas ele quase não acontece. Uma situação, por exemplo, que existia bastante com lançamento por declaração e deixou de existir, foi em relação ao ITR. O ITR, todo ano, o produtor rural tinha que fazer a declaração, né, de ITR, lançar e pagar o seu imposto. Agora, ele faz um cadastro que ele não precisa ser renovado todo ano, né? Esse cadastro relativo ao ITR, ele só vai ser renovado se houver alguma alteração em relação ao tamanho da propriedade, em relação ao proprietário, né?
ou se teve uma área maior de reserva ambiental, porque influencia também no pagamento do ITR. A área de reserva, né, ela não é considerada na base de cálculo do ITR. Então, tudo isso é feito hoje, em relação ao ITR, de ofício. Mas tem uma base de dados que o contribuinte preenchia regularmente. Hoje, o que acontece? O fisco não está mais usando essa base de cálculo, essa base de informações preenchidas pelo contribuinte, porque ele faz uso de GPS, faz uso da fiscalização em si para efetuar o tributo. Então, com a tecnologia, né, e a possibilidade do fisco ter acesso à nossa conta corrente, ao nosso cartão de crédito, no caso da importação, por exemplo. Para eu importar, se eu pagar com cartão de crédito, já fica registrado que eu fiz uma importação, né? Eu comprei, o ano passado, uma boneca, na verdade, comprei das lojas Americanas, mas aí vem lá, Americanas Importação, falando que o produto é importado e que eu estava importando da China, embora fizesse a compra pela plataforma da Americana, né? Eu entrei no site das lojas Americanas, porque eu imaginei, né, que dava uma segurança maior comprar de uma marca conhecida no Brasil que comprar de uma loja chinesa que eu não sei, né, quem é, que eu não tenho nem ideia. Se não entregar o produto, eu vou cobrar de quem, né? Vou exigir de quem o cumprimento. Então, eu fiz a compra e não fiz nenhuma declaração de que eu tinha importado. Eu comprei dia 13 de novembro, com a previsão de que a boneca chegaria até dia 20, acho que é 24 de dezembro, chegaria a boneca, de acordo com a previsão. Acho que 5, 6, não sei exatamente, bem início de dezembro, a boneca foi barrada. Eu recebi uma notificação por meio dos Correios da Receita Federal de que a boneca que eu comprei estava aguardando o procedimento fiscalizatório e que eu deveria informar meu CPF para que esse procedimento tivesse continuidade. Informei o meu CPF. Como a boneca eu paguei acho que foi R$220 que eu paguei na boneca, não tem incidência de imposto de importação. Eu não teria que pagar o imposto de importação. E sendo que as americanas estavam importando, o próprio importador seria responsável pelo pagamento do ICMS. Por essa razão, eles liberaram minha mercadoria e eu não paguei o imposto de importação. Então, por que eu contei toda essa história, né? É uma situação em que eu fiz uma importação, não declarei, caiu na fiscalização e eu não perdi o produto e nem tive que pagar imposto, porque realmente era uma situação isenta. Se não fosse uma situação isenta de imposto de importação, eles iriam me cobrar o imposto, emitiriam a guia de cobrança e eu teria que efetuar o pagamento do imposto de importação para ter a mercadoria liberada. Ou não pagaria e aí perderia a mercadoria, né? Eles não chegariam a me entregar, essa mercadoria ficaria apreendida na Receita Federal. Então, os produtos que chegam da China, se eu não me engano, eles chegam em São Paulo, Paranaguá, e eles ficam em Curitiba. Essa boneca foi até engraçado, que era presente de Natal da minha filha, e ela estava assim, ansiosa para a chegada da boneca, e daí eu recebi a mensagem que a mercadoria estava em Curitiba. E daí eu falei para ela, olha só, a boneca ficou presa lá em Curitiba. E ela ficou me olhando assim, falou, mas como assim? Ela fez alguma coisa errada? Por que ela está presa? Está presa em Curitiba, ficou igual o Lula. E daí a gente acabou até virando uma brincadeira. Mas em determinadas situações, faz-se o processo fiscalizatório e a pessoa tem que pagar
o imposto de importação. Nessa situação, não precisei pagar, porque não tinha isenção. Mas eu não precisei nem declarar a operação que eu fiz diretamente para a Receita Federal. Por quê? Sendo uma compra feita por meio do site, né, e por intermédio de uma importadora, no caso das lojas americanas, o próprio sistema da internet, né, já comunica a Receita Federal dessa compra, da existência dessa compra. Nem todas as informações são informadas diretamente, então tem coisa que passa. Às vezes tem situação em que o produto deveria ser tributado, a compra é feita pela internet e não é tributado. Por quê? Por uma falha no sistema, porque aquela operação passou, né? Mas cada vez menos isso vai acontecer, né? Por essa razão, eu disse, né, que o lançamento por declaração ele já não é mais utilizado, porque o fisco não fica esperando, não, a declaração do contribuinte para lançar, né? Ele depende, entre aspas, ele tem todo um sistema tecnológico, né, para saber. No caso do ITR, antes o produtor rural tinha que dizer, olha, minha área é de tantos hectares e tem lá a reserva legal do tamanho X. Hoje, o fisco usa GPS, drone, satélite e sabe o tamanho exato da propriedade da pessoa, a área de reserva legal que ela tem e já não precisa ficar esperando que ela faça as declarações. Às vezes usa das declarações para conferir, né, com a realidade, para ir lá e checar, né, e ver se está correto. Então, por isso que se diz que já não é mais utilizado. É verdade. É muito pouco utilizado e o fisco não fica mais esperando, ele não fica dependendo, né, dessa declaração do contribuinte. Lançamento por homologação, então, é o que nós estávamos falando. Eu disse para vocês que iria fazer a leitura do artigo 150 e do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário. Artigo 150 diz o seguinte: o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 4º que eu quero ler. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. O que está dizendo aqui o artigo 150? Que em algumas situações o contribuinte vai se antecipar. Algumas situações entre aspas, né? Porque a grande maioria dos tributos hoje são cobrados mediante lançamento por homologação. O fisco, ele passa todo o trabalho para o contribuinte. É o contribuinte que tem que ler a lei, entender, interpretar e pagar o tributo de acordo com o que ele entendeu. O fisco até ajuda na consulta administrativa, mas acaba que a grande responsabilidade do lançamento, ela é jogada, ela é empurrada para o contribuinte. É o contribuinte que vai fazer o cálculo, ele tem que saber o que é isento de imposto, o que não é, o que ele tem que efetuar o pagamento, e aí ele calcula todo mês e paga. O ICMS,
por exemplo, né, o empresário, todo mês ele paga o ICMS, o PIS, o COFINS, o INSS sobre o salário dos seus empregados. E é ele mesmo que calcula, né? Ele, o seu contador, sei lá, o advogado, mas é a empresa, é o empresário que é responsável por esse cálculo. Então, isso é lançamento por homologação. E o fisco nem se manifesta, o empresário vai pagando mensalmente a sua tributação e o fisco não se manifesta. O fisco só vai se manifestar se, mediante uma fiscalização, ele observar que esse pagamento está sendo feito de maneira errada, de maneira equivocada, está faltando alguma coisa, né? Está faltando algum pagamento. Aí o fisco vem e se manifesta. Caso contrário, não há a manifestação, haverá o lançamento e a cada 5 anos, né, ocorre a homologação tácita desse lançamento. Fica o fisco não se manifestando, né? Considera-se que o pagamento está correto. E para esse lapso temporal de 5 anos, nós damos o nome de prazo decadencial. Quando o fisco deixa passar, né, os 5 anos e não se manifesta sobre o pagamento, e aí ocorre então a homologação tácita desse pagamento, nós dizemos que ocorreu a decadência. Quer dizer que não cabe mais para o fisco discutir esse crédito. Ele poderia fazer durante 5 anos. Então, imagine o seguinte, ó, para ficar mais claro. Imagine que eu sou uma empresária, tenho uma empresa de venda de, sei lá, calçados. Tenho uma loja de venda de calçados. Todos os meses eu pago o ICMS relativo às vendas que eu realizei naquele mês. Faço o cálculo da quantidade de produtos vendidos e lanço, e pago todo mês. Desse imposto que eu paguei agora, no mês de abril de 2020, cujo fato gerador ocorreu em março, porque a gente paga, né, o ICMS, ele é pago normalmente no mês seguinte ao fato gerador. Né? A empresa espera a ocorrência do fato gerador, aí pega todos os fatos geradores ocorridos durante o mês, por exemplo, de março, faz o cálculo, né, soma todos os fatos geradores, subtrai alguma isenção, algum crédito tributário que exista em relação àquela operação e no mês seguinte paga o imposto. Imaginando, então, que eu tenho uma loja de calçados, que eu fiz o cálculo agora em abril, de todas as vendas realizadas em março, e cheguei, né, ao valor X, que eu teria que pagar tanto de ICMS, e paguei agora em abril, o fisco tem 5 anos, contados a partir de março, de cada dia do mês de março em que ocorreu uma venda, para dizer que eu paguei errado. Então, 5 anos contados a partir de março de 2020, o fisco tem até março de 2025 para dizer que eu paguei menos do que devia. Porque se eu paguei mais do que devia, dificilmente o fisco vai dizer, né? Aí sou eu, contribuinte, que tenho que descobrir também até março de 2025 para dizer que eu paguei a mais e pedir a restituição do indébito e pedir a devolução desse valor que foi pago mais, né? Que foi pago maior que o devido, tá? Então, uma vez realizado o pagamento mensal, né, para o contribuinte, a homologação só se dá após 5 anos, se o fisco se mantiver 5 anos inerte. Nessa situação, nós dizemos que ocorre a homologação tácita ou a decadência. O fisco não pode mais se manifestar sobre o pagamento efetuado. Porém, pode até se manifestar, né? Mas não vai ter direito de cobrar nenhuma diferença. Nós falamos, então, né, sobre
lançamento por homologação e o prazo decadencial aplicado ao lançamento por homologação com antecipação do tributo, que é a regra que está prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário. Porém, nós temos uma outra regra, que é a regra geral sobre decadência, que está prevista no artigo 173, inciso 1º do Código Tributário. E aí eu digo para vocês o seguinte, prestem muita atenção em relação a essa regra, porque é o que vai fazer a gente entender, né, o Instituto da Decadência, o Instituto da Prescrição e da Decadência. Antes disso, né, que a partir de agora a gente vai falar sobre decadência, mas antes de falar de decadência, eu quero voltar só um pouquinho aqui na linha do tempo, lembra que eu disse para vocês que eu voltaria? Para dizer, eu acho que fica mais claro quando a gente desenha e fala sobre o assunto e tem também a visão de como ele funciona. Eu disse para vocês que, ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Mas que essa obrigação tributária, para que ela seja exigível, é necessário que ocorra o lançamento tributário. Disse para vocês também que lançamento tributário é ato privativo do poder público, é ato privativo do fisco. Então, uma vez ocorrido o fato gerador, o fisco tem um prazo decadencial de 5 anos para lançar o tributo. Vou repetir. Uma vez ocorrido o fato gerador, o fisco tem o prazo decadencial de 5 anos para efetuar o lançamento do tributo. E se não efetuar nesse prazo, extingue o crédito tributário. O artigo 156 do CTN diz assim, são causas de extinção do crédito tributário, lá no inciso 5º está escrito prescrição e decadência. A decadência extingue o crédito tributário. A decadência extingue o crédito tributário em razão da inércia do fisco. O fisco ficou 5 anos e não realizou o lançamento. Imagine, eu já contei para vocês uma situação em que o governador do estado do Mato Grosso não efetuou o lançamento do IPVA de alguns veículos durante um período, né? Ficou lá 2, 3 anos sem efetuar o lançamento do IPVA de um veículo. Se de um não, né? De vários veículos. Se ele passasse, ao invés de 2 ou 3 anos, passasse 10 anos sem efetuar o lançamento, ele já não poderia mais efetuar o lançamento dos 10 anos. Só poderia lançar os últimos 5 anos. Por quê? Porque o fisco tem 5 anos a partir do fato gerador para efetuar o lançamento do tributo. Já já a gente vai ver que essa regra, ela tem mais ela é um pouquinho mais apimentada, né? Ela tem alguma coisa a mais para a gente falar aí. Bom, aí o fisco vai e efetua o lançamento. Efetuado o lançamento, o que eu estou fazendo aqui, gente? Perdão. Efetuado o lançamento, nasce o crédito tributário. Ou não, pode ter um lapso. Por que eu deixei aqui um espaço entre o lançamento e o crédito tributário? Porque se o contribuinte não recorre do lançamento, eu considero que o próprio lançamento constituiu o crédito tributário. Ocorrido o lançamento, se o contribuinte não recorre, constituído está o crédito tributário. E se passou o prazo de 30 dias e o contribuinte não recorreu, ele perdeu o direito de recorrer. Se ele perdeu o direito de recorrer, em consequência disso, está definitivamente constituído o crédito tributário. Se o contribuinte recorre, tem aqui o lançamento tributário, que ocorreu em 10 de janeiro de 2020. Aí o contribuinte vem e recorre. O recurso administrativo, às vezes, demora 2, 3, 4, 5 meses
10 meses, 2 anos para ser julgado. Enquanto não for julgado o recurso administrativo, eu não posso dizer que o crédito tributário está definitivamente constituído. O crédito tributário só vai estar definitivamente Professora, a gente não está te ouvindo. A gente não consegue te ouvir. Tá mudo. Perdão, gente, aqui no momento crucial, né, da nossa explicação, minha internet caiu, mas voltou. Enfim, ainda bem que voltou. Bom, vou voltar aqui no que eu estava explicando. Eu disse para vocês o seguinte, que ocorrido o lançamento, o contribuinte pode recorrer ou não. Se ele não recorrer, passou o prazo de 30 dias, ele não pode mais recorrer, considera-se definitivamente constituído o crédito tributário. Se ele recorrer, esse crédito tributário só vai estar definitivamente constituído após a finalização desse recurso administrativo. O recurso administrativo ele pode demorar 2 meses, 3 meses, ou 2 anos, 3, 10 anos. Essa semana, sexta-feira, eu falei com um aluno que falou para mim de um processo administrativo, né, que ficou 10 anos para ser julgado. Então, um tempo, né, bastante grande em relação a um recurso administrativo. O crédito tributário nessa situação só vai estar definitivamente constituído após o julgamento desse recurso. Uma vez constituído o crédito tributário, o fisco tem 5 anos para promover a execução fiscal. Então, eu quis voltar aqui para diferenciar para vocês o prazo decadencial do prazo prescricional. Para dizer o seguinte, que o prazo prescricional é o prazo que o fisco tem para promover a execução fiscal, para promover ação judicial de cobrança. Após constituído definitivamente o crédito tributário, o fisco tem 5 anos para cobrar judicialmente. E decadência é o prazo que o fisco tem para constituir o crédito, é o prazo que o fisco tem para lançar o tributo. Ocorrido o fato gerador, o fisco tem 5 anos para efetuar a cobrança do tributo. Tá? Então, eu gosto desse desenho porque eu acho que ele deixa mais claro, né, essa situação de como ocorre a cobrança. Professora? Oi? Então, o prazo de prescrição é de 5 anos e o de decadência é de 30 dias? Não. Os Eu não dois são entendi. de 5 anos. Ah, tá. Aí eu vou falar para vocês, só que não vai dar tempo hoje, né? Que acabou o nosso tempo aqui. Mas na nossa próxima aula eu vou começar a partir daí, né, da diferença de prescrição e decadência. E aí os 30 dias que eu disse é para efetuar o recurso. Então é assim, ó, eu vou voltar lá rapidinho, vou falar de novo aqui para vai ficar mais claro. Ó, ocorreu o fato gerador. Ocorreu o fato gerador, o fisco tem, só que tem uma forma correta de contar esse prazo. Isso eu vou deixar para a semana que vem, porque é mais complicado. Mas eu vou falar de forma geral, e daí a gente vê na semana que vem a forma de contar esse prazo decadencial. A forma, eu quero dizer, a partir de que dia, a partir de quando a gente conta. Ocorreu o fato gerador, o fisco tem 5 anos para lançar.
E esse prazo de 5 anos, a partir do fato gerador que o fisco tem para lançar, é o prazo decadencial. Então, ocorrido, né, o fato gerador e sendo constituída a obrigação tributária, o fisco tem 5 anos para ver e lançar o tributo. E esse lançamento é o que vai constituir o crédito tributário. Uma vez lançado o tributo, os 30 dias está aqui, ó. Uma vez ocorrido o lançamento, não quer dizer que o crédito tributário está constituído. Por quê? Porque o contribuinte tem o direito de recorrer. E nesse recurso, provar que ele não realizou o fato gerador, que ele não deve esse tributo. Então, uma vez lançado, o contribuinte tem 30 dias para desconstituir o crédito, para não deixar que ele nasça propriamente. Mas se o contribuinte não recorre em 30 dias, está constituído o crédito tributário. Ou se ele recorre, lá no final do recurso administrativo está constituído o crédito tributário. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque eu preciso que o crédito tributário esteja definitivamente constituído para iniciar o prazo prescricional. Eu preciso que não exista mais nenhuma possibilidade de recorrer para que o fisco possa, ou melhor, para que seja iniciado o prazo do fisco para promover a cobrança judicial. E aí, quando a gente fala do prazo após a constituição definitiva do crédito tributário, nasce para o fisco o prazo prescricional para promover a cobrança judicial. E esse prazo também é de 5 anos, mas ele é prescricional. Então, quando eu falo em prescrição, é o prazo que o fisco tem para promover execução fiscal. Quando eu falo em decadência, também é o prazo de 5 anos, mas que o fisco tem para lançar o tributo, para constituir esse tributo. Só que, às vezes, ele já é automático, ocorreu o lançamento, já começa a contar o prazo prescricional, porque o contribuinte deixou de recorrer, perdeu o prazo para recorrer. E, às vezes, né, vai demorar um período maior, porque o contribuinte recorreu, e aí eu preciso esperar terminar esse prazo para depois contar, né, começar o prazo prescricional. Eu volto ainda a falar com vocês sobre isso, né, na próxima semana, porque esse assunto eu vejo que é um assunto importantíssimo, assim, que a gente tem que aprender para poder atuar na esfera tributária. A gente tem que saber essa contagem do prazo prescricional e a contagem do prazo decadencial. Mais alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, podemos encerrar. Eu vou só anotar os nomes, né, como a gente tem feito. São sempre as mesmas pessoas que estão participando das nossas aulas. Hoje, dia 27? 27 do Ô, 4. professora, Oi. a Nori, deixa eu lhe falar. Nas últimas aulas de segunda-feira estava complicado eu participar, mas eu avisava para a senhora ir no grupo, porque eu estava de plantão na clínica e agora, a partir dessa semana que acabou os plantões. Ok. Tá? Assim, eu tô anotando, eu não tô colocando falta, tá? Vocês podem ver, acho que nenhum professor está fazendo isso, né? A gente não está colocando falta, mas fica mais para um controle meu, para eu saber, né, quem está participando das aulas, mas eu sei dessa. Teve até alguns dias, né, que você estava de plantão e estava conectada também, né, aqui na aula. Foi. Uma correria. Bom, então eu anotei já. Norielma presente. Gustavo tá aí? Tô. Gustavo, a Lívia veio participar da aula sem lavar o rosto ainda. Jéssica? Jéssica não tá? Sulimara já falou comigo algumas vezes hoje. Tatiane? Professora, Presente.
mesmo com esses decretos, assim, a opinião da Unic em si, sabe mais ou menos quando que vai voltar às aulas? Tem alguma previsão? Não, porque foi assim, sexta-feira saiu o decreto, né, não, sexta-feira não, durante a semana saiu um decreto do governador falando que dia 4 de maio voltaria. E essa era a nossa previsão, então foi publicado no nosso grupo que a gente ia voltar, porque com esse decreto a gente voltaria. Sexta-feira, o governador recuou, né, e publicou um novo decreto, e daí é para tudo, né? São para as escolas de ensino fundamental, as estaduais, as municipais, as particulares e faculdades também, falando que não vai voltar dia 4 e é por tempo indeterminado. Eu, particularmente, eu acredito que esse semestre não volta. Eu tô achando isso, né? Pelo andar da carruagem. É porque tem aquelas matérias que vêm. E aquelas matérias que vêm à prova diretamente da Croton? A faculdade vai ter que adaptar isso, né? Da mesma forma que agora a gente enviou os trabalhos, vocês fizeram, devolveram, ou fizerem aula com a gente, talvez até venham essas provas e a gente envie por e-mail para vocês façam e devolvam, né? A gente ainda não sabe, mas eles vão ter que adequar essa situação. Né? Ok. Acaba que não é o melhor, né? Mas é o que está dando para fazer hoje. Eu acho que é melhor assim do que perder o semestre, né? A gente vai tendo a aula e vai fazendo as provas e aproveita, né, da maneira que dá. Mas ainda bem que a gente ainda tem esses encontros, né? Que a gente conseguiu fazer ao vivo. Eu achei que ficou bem melhor. Bom, então eu chamei Norielma, Gustavo, Jéssica, Sulimara, Tatiane e faltou a Tamires. Tamires, está aí? Oi? Tô aqui, prof. Então tá. É bom ouvir a voz de vocês, né? Ouvir vozes diferentes. Bom, gente, obrigada. Professora, Então. Oi? acho que o microfone da Jéssica está estragado, por isso que ela não conseguiu responder. Ah, tá. Obrigada. Tá fechado. Aqui aparece para mim como tá fechado o microfone. Bom, gente, então eu agradeço a participação de vocês, né? Desejo uma boa semana para todos, um bom início de semana, né? Uma boa semana. E na próxima segunda-feira nos encontramos de novo às 8 horas, conforme eu tiver as informações, né, sobre as aulas, sobre o que vai acontecendo, nós vamos passando para vocês. Tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau!